Quando você era mais novo, eu aposto que você fez um diário. Será que sim? Será que não? Será que você já ouviu falar no diário? Talvez você não seja da geração das pessoas que produzem diários. Se você for perguntar para o seu pai, para sua mãe, para os seus tios, por que não para os seus avós? Se eles já tiveram um diário durante a infância, durante a adolescência, talvez eles dirão que sim, já tiveram diários. O diário ele é um gênero muito reconhecido, ele é um gênero muito comum. E aí eu quero saber de você, pensando especificamente no diário. E se ele aparecesse numa prova, tipo uma prova da Unicamp? A Unicamp já cobrou diário. É um gênero muito curioso porque geralmente nós não temos a imagem de que ele poderia aparecer em um vestibular, exatamente pelo tom muito intimista que ele tem, mas pode aparecer. Não só pode, como já apareceu na Unicamp. E você estaria pronto para fazer aquela redação maravilhosa no caso de um diário, meus amigos, minhas amigas? Você tem dúvida? Imaginei. Por isso mesmo, o nosso vídeo de hoje vai te ensinar a fazer um diário para a prova da Unicamp. Que maravilha! Então bora, meu povo? Vamos que vamos! Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai. E hoje, meus amigos, minhas amigas, para ensinar para vocês a escrever um diário, caso apareça no seu vestibular. Como eu já disse na nossa introdução, o diário ele não tem sido mais tão comum como já foi em outras gerações. As pessoas muitas vezes não produzem, não escrevem diários no cotidiano, mas é interessante que nós reconheçamos as características principais desse gênero, porque se cair na prova, você precisa de saber escrever. Então, vamos a elas, anota, presta atenção e faça para nós aquele texto maravilhoso. Primeira característica do diário, ele é um texto predominantemente narrativo e pode apresentar também alguns traços argumentativos. O que eu quero dizer quando eu falo isso? Quando você faz um diário, você está contando para alguém a respeito de um dia, sobre a experiência que você teve em um determinado dia marcante. Então, quando você pega um texto de um diário, eu estou te contando o que eu vivenciei em uma determinada situação. Se eu estou apresentando uma sucessão de fatos, uma sucessão de acontecimentos, com personagem, com tempo, com espaço, ora, eu estou narrando. Mas pode acontecer de dentro desta narração, você apresentar em determinados momentos uma defesa de um ponto de vista, que você problematize algumas questões, que você traga reflexões. E esses momentos, eles podem ter uma carga mais argumentativa. Por isso que nós falamos que o diário ele é predominantemente narrativo, mas em alguns momentos, dentro das reflexões, das discussões a respeito do assunto que você está tratando, você pode trazer também momentos de argumentação. Não tem problema, isso pode acontecer com alguma frequência sim, enquanto você estiver produzindo o seu texto. Lembre-se, o diário ele vai apresentar na primeira linha local e data ou data. Então você pode escrever assim, Campinas, vírgula, aí vamos inventar, né? 8 de janeiro de 2022. Pode escrever assim. Se você quiser, você pode escrever só 8 de janeiro de 2022, por exemplo. E se você quiser, você pode até colocar de uma maneira ainda mais simples, 08/01/2022. Mesma maneira que você coloca a data, por exemplo, num caderno quando você vai copiar um determinado conteúdo. Então você pode e você deve ter essa especificação temporal, que é uma característica do diário. Logo abaixo dessa especificação temporal, é muito bem visto o vocativo. Sabia que tem um vocativo muito comum no diário que é interessante até para você deixar bem clara a demarcação do gênero, que é o termo querido diário, vírgula.
Isso é um vocativo. Olha, eu concordo com vocês que é um vocativo aparentemente meio bobo, meio clichê, mas ele é muito clássico do diário. Por isso é interessante que a gente utilize, até para você mostrar para o seu corretor, para o seu leitor, que você sabe produzir um texto no gênero diário. Então você vai colocar lá o querido diário, vai produzir o seu textinho, querido diário, vírgula, e você vai começar a produção do seu textinho. Ah, professor, mas eu tenho um pouco de insegurança em relação a como eu vou discutir e como eu vou apresentar as ideias presentes no meu diário. Pense, você está apresentando para o seu leitor uma sucessão de acontecimentos. Você vai contar o que aconteceu em um determinado dia. Você pode, por exemplo, organizar o seu texto para que um parágrafo você conte o que aconteceu naquele dia no período da manhã, outro parágrafo para falar o que ocorreu no período da tarde, outro parágrafo para comentar, por exemplo, o que ocorreu no período noturno, e você conta sobre todos os acontecimentos que permeiam um determinado dia. É importante que você perceba, você está narrando uma determinada situação e durante aquela narração você pode apresentar também algumas reflexões que fariam com que o seu texto, implícita ou explicitamente, tivesse uma carga mais argumentativa também. O texto do diário é esperado que ele seja em primeira pessoa. Por quê? Por um motivo muito simples. Você está mostrando as suas percepções, você está mostrando como foram as suas experiências, você está mostrando o que você está sentindo em um determinado momento. Então, claro, é muito comum e até necessário que você utilize a primeira pessoa. É válido também que você tenha alguns momentos de informalidade, levando em consideração que o diário é um texto íntimo. Ou seja, você faz um diário, pelo menos em tese, você faz um diário somente para você. Ele é produzido para que você tenha o registro, para que você não se esqueça de determinados acontecimentos de uma situação da sua vida. Então você quer deixar aquilo muito bem demarcadinho no seu diário. E aí, lógico, não se esqueça, você vai produzi-lo primordialmente pensando em primeira pessoa para mostrar os acontecimentos que você viveu em um determinado dia e você pode apresentar um pouco das suas reflexões. Essas reflexões, elas podem vir, por exemplo, por meio de perguntas retóricas, como se você estivesse refletindo no seu texto, pensando no seu texto, por que aquela situação aconteceu de novo comigo? Desde quando eu estava passando por um momento tão delicado? E aí você está trazendo para si muitas reflexões a respeito de um dado assunto. É extremamente válido e muito comum que você tenha esse tipo de comportamento durante a sua escrita. Por último, é interessante que você saiba em relação às possíveis interlocuções, diálogo com os leitores. Gente, guarde, o diário ele é um texto que raramente apresenta interlocução de maneira direta. Por quê? Porque é um texto que você está fazendo para você. Você pode colocar uma pergunta retórica, mas você não pode perguntar alguma coisa diretamente para o seu leitor. Você não vai se dirigir diretamente ao seu leitor, porque inclusive o diário ele tem esse tom de intimidade. Ele é um texto que é feito para não ser mostrado para outras pessoas. Lógico, ao longo da história tivemos vários diários que foram posteriormente divulgados, mas o mais comum do diário é que tenhamos essa carga mais intimista, que seja um texto mais individual. Logicamente, por causa disso, não seria interessante que você tivesse interlocuções. Não vai ter título, você vai ter local e data ou somente data, vocativo, vai trazer a sua narração. Acabou. Só isso. Texto tranquilinho, sossegado para você fazer a respeito de uma determinada situação. Tranquilo? Gostou da nossa conversa de hoje? Se você gostou, clica no joinha, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações e não se esqueça depois de me dar um oi lá no Instagram, me fala se está tudo bem, se você está gostando dos vídeos, se você quiser sugerir alguma coisa, sugira por lá ou aqui nos comentários. Beleza, meus queridos? Um grande abraço para vocês, até a próxima e tchau, tchau!